Fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Símbolos de Futebol. Analisar a oitava rodada deste Brasileirão 2025, a oitava rodada do São Paulo, que foi lá em Barueri enfrentar o Palmeiras e sofreu uma amarguíssima derrota. Olha, foi difícil engolir essa derrota, porque, pelo amor de Deus, tomar o gol no último minuto, literalmente no último minuto do jogo, não é fácil. Tira o sono de qualquer um. Ao menos na minha opinião. Ao menos na minha opinião, não, né? Realmente tira o sono de qualquer um que torça pro seu time e o seu time tome o gol no final. Enfim. Indo logo direto ao ponto, vai, porque eu não tô muito afim de fazer esse vídeo por dois motivos. Primeiro, por conta dessa derrota absurda. Já tô puto por causa disso. Segundo, eu tava gravando esse vídeo e depois eu descobri que o som não estava sendo gravado, então eu perdi um tempo aí. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. No primeiro tempo, gente, eu acho que o Palmeiras ele rondou muito a área do São Paulo, dominando boa parte do jogo. E foi o time que mais atacou, apesar de que o São Paulo também teve muitos bons momentos no jogo, mas no geral, o Palmeiras é quem atacou mais. E o Palmeiras só fez o gol no final do jogo por dois motivos. Primeiro, pela incompetência. E segundo, por causa do Juan Tressoldi, que eu já vou falar dele mais pra frente. Incompetência por quê? Porque o São Paulo ele errou várias vezes na saída de bola. O São Paulo perdeu muitas bolas bobas no campo de defesa e o Palmeiras não soube aproveitar. Então o time, no caso o São Paulo, cometia cagada na defesa e o Palmeiras cometia cagada no ataque. Não sabia aproveitar e perdia as chances de gol. O André Silva, para variar, não faz um bom jogo, não faz pivô, fica lá escondido na banheira esperando a bola chegar açucarada para ele fazer gol. Porém, hoje não aconteceu da bola chegar para ele na área, então infelizmente não vimos gol do André Silva. O André Silva, gente, ele é até bom atacante dentro da área, quando a bola chega para ele lá na área. Mas ele, para assim, ajudar a criar as jogadas, fazer o pivô, fazer um 2, aquela tabelinha clássica, que é isso que a gente espera, né, de um jogador que vista a camisa do São Paulo, infelizmente ele não faz. Além de que ele também perdeu bolas muito bobas, gerando ataques importantes do Palmeiras. Uma coisa que me incomodou muito, não é só de hoje, é de outros jogos também, o São Paulo não saber dominar a bola quando a bola ela tá no alto. Vou explicar. Imaginem quando o goleiro dá aquele chutão pra frente, dá um tiro de meta, por exemplo, ou quando tem aquele bate-rebate no escanteio e a bola acaba explodindo e indo pro alto. Aí os jogadores eles vão disputar no ar, né, dando cabeçada. Quando o jogador do outro time tá sozinho para dar a cabeçada, você percebe que na maioria das vezes, principalmente times de qualidades como o do Palmeiras, você percebe que na maioria das vezes ele consegue passar, fazer um passe de cabeça para o companheiro de equipe. Ele não dá uma cabeçada assim para frente simplesmente para se livrar da bola, não. Ele dá um passe com a cabeça de forma consciente. Ou com a cabeça, ou ele domina e passa, ou passa direto, sem dominar. O São Paulo não faz isso. O São Paulo, se o jogador ele não tá completamente sozinho, assim, em um raio aí de 20 metros, 20 metros é um pouco exagero, vai, mas uns 10 metros longe da marcação, o jogador de São Paulo ele não consegue fazer um passo de cabeça para o companheiro. Ele se livra da bola. Ele não consegue fazer um passo direto para o companheiro com o pé ou dominar e passar. Porque entra em desespero e acaba se livrando da bola. Se livrando ou dando chutão para frente, ou dando aquela cabeçada clássica, né, para frente, para tirar a bola do campo de defesa. Ou ele tenta passar, mas erra. Vez ou outra acerta, é verdade, mas são poucas as vezes. E isso me incomoda bastante, porque, primeiro, demonstra que é um time que não tem muita atenção, diferente dos outros times, que os jogadores estão mais atentos e mais preparados, observam os companheiros de equipe, sabe quem está livre para ele poder fazer esse passe de cabeça e não simplesmente se livrar da bola. E segundo, também demonstra que tem uma qualidade técnica melhor. Eu disse que ia falar do Juan Tressoldi. Verdade seja dita, eu falei muito mal dele em jogos passados, mas aqui a gente tem que considerar, o cara tá evoluindo. E eu espero que continue assim.
O Juan Tressoldi vem evoluindo jogo após jogo. Acho que desde o antes até do jogo contra o Fortaleza, acho que 1 ou 2 jogos antes do jogo contra o Fortaleza, ele já vem demonstrando uma certa melhora. E a cada jogo ele vai demonstrando uma melhora gradual, vai aumentando um pouco. E hoje, pra mim, ele jogou muita bola. Salvou o São Paulo 2 vezes. Pode até ter falhado na marcação do Vitor Roque, que pegou o rebote de uma grande defesa do Rafael e fez o gol. Não acho que seja culpa dele, do Juan Tressoldi, o Vitor Roque ter ficado livre. Mas alguns podem pensar assim. E mesmo que seja, isso não tira o mérito dele ter salvado o São Paulo em outros lances muito perigosos que o Palmeiras poderia ter aberto o placar. Então o Juan Crescente, ele evoluiu muito como jogador, como zagueiro. E espero de coração que continue assim. Eu espero mesmo que ele calhe a minha boca, calhe a boca de todo o São Paulino que o criticou e o xingou. Porque eu não quero ter razão, eu quero ser campeão. Bom, o resto acho que seria o mais do mesmo. Ferreirinha fez até umas boas jogadas. Eu acho que aquele chute que ele deu, que o Everton fez uma boa defesa, mas o chute foi muito no meio do gol. Eu acho que ele poderia ter caprichado um pouco mais. Ou passado pelo André Silva. Esse seria, acho que, o melhor momento para passar a bola pelo André Silva. Então o Ferreirinha, por uma decisão errada, o São Paulo perde um gol. O Lucas Ferreira, ele não entra muito bem no jogo. Eu acho que hoje ele não fez uma boa partida. Não estou falando de modo algum que a derrota é por culpa dele. Óbvio que não. Mas ele não entrou, né, fazendo aquilo que gostaríamos que ele fizesse. O Oscar é óbvio, acabou de voltar de contusão, está totalmente sem ritmo. Eu acho que se ele não tivesse se contundido e todo esse tempo estivesse jogando pelo São Paulo, provavelmente o gol que ele perdeu na cara do Everton hoje ele não perderia. Mas enfim, não sei se tem mais alguma coisa para falar. Eu acho que tem, mas eu tô esquecendo. Se eu não lembrar o quanto antes, eu vou terminar o vídeo agora. Bom, sim, lembrei. A invencibilidade, então, finalmente, do São Paulo foi quebrada. Uma invencibilidade que trazia uma falsa sensação de segurança, né? Quando, na verdade, esses empates aí eram muito ruins na maioria deles. Esse empate contra o Palmeiras seria o melhor empate possível do São Paulo. Era o empate, assim, que realmente seria aquele empate, assim, que ninguém iria reclamar do time ou do Zubeldia. Se o jogo tivesse terminado 0-0, acho que pouquíssimas pessoas reclamariam do time e do Zubeldia. Porque o São Paulo sairia no lucro. O São Paulo sairia com 1 ponto e o Palmeiras sairia com menos 2 pontos. O Palmeiras, ele era favorito. O Palmeiras, assim, de uns 8, 9, 10 anos pra cá, nesses últimos 8, 9, 10 anos, em todos os jogos que teve entre São Paulo e Palmeiras, o Palmeiras, em quase todos, em 99% dos jogos, sempre foi o favorito no papel, ainda que o São Paulo, em diversas ocasiões, tenha demonstrado diferente, mas no papel, o Palmeiras ele tem mais time, tanto dentro quanto fora de campo. Tem uma boa gestão, tem estrutura, tem dinheiro, e com tudo isso consegue formar um elenco mais competitivo e um elenco maior, para conseguir rodar os jogadores e os jogadores não se cansarem e não se contundirem facilmente. Eu já disse isso em outros vídeos. O São Paulo ele tem um bom elenco quando ele está completo, quando os titulares estão 100%. Quando o São Paulo está com todos os titulares à disposição, a equipe titular do São Paulo é uma baita equipe, que eu acho que bate assim de frente com o Palmeiras, com o Flamengo. A diferença é o seguinte, o São Paulo não tem jogadores para fazer o rodízio, fazer aquela rotatividade. E a gente sabe o quanto que o calendário do nosso futebol ele é pesado. E isso é um dos fatores do São Paulo ter jogadores muito lesionados. Não só o fato de eu achar que a preparação física do São Paulo é inferior à das outras equipes, isso é uma outra coisa que a gente tem que olhar com atenção, ver o que está acontecendo, por que o São Paulo tem muitos jogadores lesionados. Claro que o calendário é um dos fatores, mas eu acho que não é o único. E por que demora tanto para retornar? Essa é uma coisa que a gente tem que cobrar mais da nossa diretoria, na minha opinião. Mas o São Paulo, então, ele não tem jogadores à altura para fazer esse rodízio com os titulares. Por quê? Porque o Zubeldia, ele depende de todos esses jogadores titulares. Só que agora você vê, né?
Lucas, machucado. Ele não jogou hoje porque ele tem que ser preservado, gente. Se ele jogasse hoje, ele poderia se lesionar de novo. Oscar, acabou de voltar. Arboleda, machucado. Quem mais? Que eu tô esquecendo aqui. O Caleri, machucado. Então, assim, e o São Paulo não tem jogadores à altura desses para substituí-los ou para fazer aquele rodízio, aquela rotatividade, né, para que os jogadores não se excedam no esforço muscular. O Palmeiras e o Flamengo, por exemplo, eles têm essa condição. Não sei se vocês repararam, mas o Palmeiras hoje, apesar dele ter tido menos tempo de preparação, 2 dias a menos de preparação, deu uma aula de preparação física no São Paulo. Deu uma aula de resistência. Porque o Palmeiras foi o time que mais atacou, e o time que mais ataca, que mais fica com a bola, obviamente, é o time que mais se desgasta, que mais faz esforço, que mais gasta energia, e você espera que esse time então canse mais rápido do que o adversário. O que não aconteceu. Por quê? Por causa disso que eu acabei de falar. O Palmeiras tem jogador o suficiente e jogadores decentes o suficiente para fazer rotatividade com os titulares. Então o Palmeiras ele joga com os titulares, depois uns titulares descansam, aí vem outros jogadores que conseguem ocupar esses espaços, que conseguem vestir a camisa do Palmeiras e jogar bem. Depois, no outro jogo, esses jogadores descansam, outros titulares descansam e aqueles que descansaram voltam. Aí, em jogos mais importantes, todos os titulares jogam juntos. Sem contar que o Palmeiras hoje estava com uma garra que eu vou te contar, viu? Acho que os caras eles estavam, não sei, estavam mordido por algum motivo queriam ganhar ou ganhar do São Paulo. Não sei se, né, o que que não sei se a Leila tem algum ressentimento com o São Paulo e todo jogo contra o São Paulo ela faz um bolão com os jogadores. Ó, se vocês ganharem, vocês vão ganhar essa premiação e tal, tal. Porque assim, o Palmeiras ele dá vida contra o São Paulo. Não sei se é soberba de torcedor, da minha parte, pode até ser, talvez seja. Mas eu tenho essa sensação de que contra o São Paulo, o Palmeiras, assim, puta merda. Os caras chegam assim com sangue nos olhos, com uma vontade de vencer, que eu vou te dizer, hein? Mas, continuando aqui. O São Paulo, então, não tem jogadores à altura para substituir os titulares e fazer esse rodízio. E é por isso que, às vezes, acabam se excedendo e lesionando. Aí a gente tem que se contentar com bagres como... Desculpa, gente, o André Silva. Eu sei que ele fez gol no São Paulo. Pro São Paulo. Eu sei que ele é o artilheiro, e isso é muito absurdo. Mas ele não é um atacante bom. Assim, os gols que ele faz, gente, assim, beleza, dentro da área, ok, é para isso que ele serve. Mas para vestir a camisa do São Paulo, a gente precisa de um jogador mais do que isso, que além de fazer gols dentro da área, ajudar a criar jogadas, que é o que o Caleri faz. Só que o Caleri, infelizmente, nesses últimos meses, não estava fazendo o mais importante, que era o quê? Gols. Mas ele inferniza ainda a vida do adversário, ele inferniza os zagueiros, ele trabalha, ele faz o pivô, ele ajuda. O André Silva não faz nada disso, só espera a bola chegar. Quando chega, ele marca o gol, beleza. Nem sempre, mas às vezes marca. O Calera ele fazia isso também, fazia muito mais. Só que infelizmente, né, tava numa fase muito ruim, agora se machucou. Quem sabe quando voltar. Mas percebam que não tem. Não peguem um Caleri desse ano, peguem um Caleri lá de tempos melhores. Você vê, aí você vai pegar o reserva André Silva. Você vê que o André Silva, gente, ele não tem, assim, ele não está à altura do Caleri, com todo respeito. Não é que o André Silva evoluiu e melhorou. É que a fase do Caleri é tenebrosa, é terrível. É tão horrível, mas tão ruim, que dá a impressão de que o André Silva evoluiu. Mas não é que o André Silva evoluiu, é que o Caleri regrediu. Não é que o André Silva evoluiu para chegar mais próximo ao nível do Caleri, não. É o Caleri que desevoluiu, se essa palavra existe. É o Caleri que regrediu, se aproximando de um nível inferior, que é o nível do André Silva. E aqui eu falo com todo respeito, tá, gente? No sentido bem profissional. Vamos, assim, né? Analisando os jogadores. Então, assim, o elenco do São Paulo, gente, é extremamente limitado. É muito, muito limitado. Enfim, vamos torcer aí por dias melhores. Que os jogadores se recuperem. Que o Zubeldia
consiga fazer um bom trabalho. Se não conseguir, que venha outro treinador. Mas a gente não pode se iludir achando que isso vai resolver os nossos problemas. Não. A troca de treinador é, na melhor das hipóteses, uma medida paliativa. Observem o Dorival no Corinthians, tá? Eles vão perceber isso. O Corinthians ele vai dar uma melhorada, eu acho, mesmo com a derrota de ontem pro Mirassol. Mas eu acho que o Dorival não vai fazer milagre. Pode ser que eu queime a língua, espero que não. Mas, pela lógica, eu acho que o Corinthians não vai ganhar coisas muito importantes, não, tá? Enfim, esse é o vídeo de hoje, pessoal. Deixem um like, se inscrevam no canal, isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. Ah, e é claro, apesar de já ser noite e estar terminando o dia, feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe a mãe de cada um de vocês. Fiquem com Deus, um abração, até logo, falou.